Direito Descomplicado, com Silvia Gazda. Agora, quase 11h41, nosso Tarobá Cidade de volta. A gente gosta muito de descomplicar o direito. Estamos na Semana do Trabalhador, né? Dia 1º agora, 1º de maio, Dia do Trabalho, do Trabalhador. E, é claro, uma grande homenagem para todos os trabalhadores. E vamos tirar dúvidas. Hoje não é com a Silvia Gazda, é com o Dr. Marcelo Silva, advogado também do escritório Gazda Siqueira Advogados. Bem-vindo, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui e de levar informação ao trabalhador, né? Que nós costumamos aí dizer que o trabalhador bem informado deixa o patrão preocupado, né? Ele precisa ter informações, não é verdade? E hoje, nessa Semana Especial do Trabalhador, a gente está aqui para esclarecer e descomplicar nessa missão que você traz aqui para a gente. Que bacana. A gente já recebeu várias perguntas, inclusive as perguntas estão chegando ainda. E caso, né, você queira mandar para a gente no nosso Instagram, é @TarobáCidadeLondrina. Vamos ver se dá tempo de responder tudo aqui. Então já vamos começar para tirar o máximo de dúvidas possíveis. Vamos começar com a Tereza. Quebrei o braço e fiquei afastada pelo INSS. Agora que me recuperei, a empresa não quer me aceitar de volta. O que eu faço? Patrícia, Tereza, que situação complicada. E essa situação ela é mais comum do que acontece, do que parece, tá? Isso acontece com frequência. Tereza, e qualquer espectador que também estiver passando por essa situação, vamos lá. Se o INSS liberou você para o trabalho, isso é um atestado público de que você está boa para trabalhar. A empresa é obrigada a te aceitar de volta no trabalho. Se isso não acontecer, acontece a situação que nós advogados chamamos de limbo previdenciário. A pessoa não recebe o benefício do INSS, porque o INSS deu alta, liberou, e não recebe o salário da empresa, que não quer que a pessoa trabalhe. Essa situação, ela pode ser resolvida na justiça. A empresa é, sim, obrigada, por lei, a garantir o recebimento de salários do empregado, da Tereza, até que ela passe por uma nova perícia no INSS, ou então que a empresa assuma que a empresa quer, de fato, demitir a Tereza e fazer a dispensa dela com todos os direitos trabalhistas de quem passa por uma dispensa normal. Ela pode ser demitida? Ela pode. Por quê? Porque o INSS liberou ela. Se a Tereza acredita que ela ainda não tem condições de trabalhar, ela pode sim discutir isso junto ao INSS ou com uma ação judicial, e aí é o caso da empresa garantir o trabalho e o salário dela até essa nova decisão. Mas como o próprio INSS diz que a Tereza está apta para o trabalho, então ele pode sim, a empresa pode fazer a dispensa dela desde que pague todos os direitos. E não tem carência, assim, ela não tem um período de estabilidade? Só se fosse um acidente de trabalho. Tá? Quando a pessoa retorna do INSS, ela não tem estabilidade. Essa é uma dúvida muito comum, inclusive. Você gera essa estabilidade quando a pessoa se afasta por um acidente de trabalho. Então, ocorrendo um acidente de trabalho ou doença ocupacional, a pessoa tem essa estabilidade de 12 meses depois que volta do INSS. Aqui uma dúvida vai gerando outra, doutor. Vamos ver a próxima pergunta aqui, que é da Vanessa. Voltei de licença maternidade e fui demitida um mês depois. Isso tá certo? Entra na questão de estabilidade também. Entra de novo na questão de estabilidade. Vanessa, qualquer outra pessoa, mãe que passou por isso e que não deveria passar por isso, né? Uma prática comum e irregular das empresas de dispensar a mãe quando volta no período mais mágico da vida dela, né? Não deveria ser assim. Mas vamos lá. Primeira informação. A gestante, ela tem estabilidade do momento que ela confirma a gravidez até 5 meses depois do parto. Essa é a estabilidade da gestante, do momento que confirmou a gestação até 5 meses depois do parto. Aí existe a licença maternidade, que é de 4 meses. Então, o que a gente precisa verificar? Se a empresa, nos documentos da rescisão, ficou constando que ela foi mandada embora antes dessa estabilidade, está tudo errado e ela pode sim requerer os direitos dela na Justiça do Trabalho. Essa demissão é irregular. Mas tem algumas empresas que têm aquele período de 6 meses, né? Isso, mas isso está previsto em convenção coletiva. Então, isso é um caso especial para cada trabalhador. A regra geral é de 5 meses após o parto. Algumas categorias têm convenções coletivas que acrescentam mais um mês. Por isso que é muito importante que todo o trabalhador conheça a convenção coletiva da sua categoria, do seu sindicato. Entendi. Se tiver previsto esse direito adicional de 6 meses, aí a prática então está mais errada ainda, né? Mas aí, se são 5 meses depois do parto, se ela teve uma licença de 6 meses, daí ela já pode ser demitida. Infelizmente, sim.
Agora, se a pessoa tiver comprovação, porque na empresa é uma prática reiterada de mandar embora todas as gestantes quando acaba o período de licença, isso pode ser caracterizado como uma dispensa discriminatória. Por exemplo, olha, a empresa aqui nós tivemos 17 mamães nos últimos 2 anos, todas foram dispensadas depois da licença. Então, é uma prática reiterada da empresa. Isso pode configurar o dano moral pela dispensa discriminatória, porque ela não foi dispensada por uma questão profissional, mas sim porque virou mãe. Nossa, que é um absurdo. Que horror, né, gente? Vamos lá na próxima pergunta, que é do Paulo. Trabalho, às vezes, aos domingos e feriados, mas nunca recebo hora extra. Isso não é ilegal? Tem algo que eu possa fazer? Paulo, é muito ilegal. A pessoa que trabalha ao sábado, domingo, depois do expediente, ela tem direito a horas extras. Nos domingos e feriados, a hora extra tem que ser, via de regra, de 100% sobre a hora normal trabalhada. Algumas convenções coletivas prevêem um adicional até maior, mas ele tem que receber. A única hipótese de não ser paga essa hora extra de trabalho aos domingos ou feriados seria se o caso a empresa desse uma compensação em folga no meio da semana. Então, eu trabalhei o domingo e descansei quinta-feira o dia todo, sexta-feira 2 horas, para compensar isso. Na prática do dia a dia, a gente sabe que não é bem assim. A empresa não pagou. Aí, nesse caso, não vai ter outra solução, nem para o Paulo, nem para nenhum outro espectador que passa por isso, a não ser acionar e cobrar essas diferenças judicialmente na Justiça do Trabalho. Vamos dar tempo de só mais uma perguntinha, Marcela, da Luana. Fiquei doente, precisei de 4 dias de atestado, mas a empresa descontou do meu salário, está certo? E, de novo, tá errado. Muitos exemplos de coisas erradas aqui hoje. Atestado é uma das causas que a gente fala de falta justificada. Então, a pessoa que tem lá um atestado médico precisou de um afastamento por doença, não é para ir viajar, para ir para a praia, né? Se ela ficou doente, ela não pode ter esses dias descontados. Ponto. Se esse afastamento for menor do que 15 dias, a empresa recebe o atestado e paga o salário normal. Agora, se o atestado é de mais de 15 dias, aí a empresa e a pessoa precisam ser encaminhadas para o INSS para receber um benefício previdenciário, o antigo auxílio-doença, que agora trocou de nome. Mas esses 4 dias não poderiam ser descontados. Agora, o que eu sugiro? Por bom senso, por prática boa, conversa com o RH, porque se o RH corrigir isso na folha do mês que vem, tá tudo certo. Se não corrigirem, esse desconto é ilegal e pode ser cobrado depois. Mas tem que ter o atestado mesmo, né? Ela não pode simplesmente, eu não venho hoje porque eu tô doente e não apresento uma documentação. Não, a lei exige a apresentação de um atestado médico. Na verdade, ela exige um documento médico. Sem documento médico, a falta não é abonada. Olha, gente, muito legal esse tema, né? Você vê que tem muitas dúvidas e a gente ainda vai tendo outras, assim, que vão surgindo. Então, não deu tempo de responder tudo, mas eu vou mostrar agora o Instagram do escritório Gasda e Siqueira Advogados, né? Do qual o Marcelo faz parte. É o advogado trabalhista lá do escritório e tem uma caixinha de perguntas ali que você pode entrar e também tirar a sua dúvida, né? Fazer a sua pergunta. Então, entra lá, olha só como que você vai seguir o escritório. É Gasda com Z e Siqueira Advogados, tudo junto. E aí você entra, você curte os posts também, tem muito conteúdo, inclusive previdenciário ali, e aí você vai ficar muito bem informado. Queria agradecer ao Marcelo Silva, advogado, aqui hoje com a gente. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para levar informação ao nosso amigo trabalhador. Obrigada.